a mais um Wake Up Drop, onde eu te trago pequenas pílulas para o seu despertar. E hoje, meninas, do que a gente vai falar? Astrologia! Quase junto. Gente, trouxemos esse assunto hoje, que é um assunto que eu amo, sou apaixonada. Uma das minhas linhas de conhecimento, astrologia, mas eu não vim aqui pra falar de signo, de o que é o leão, o que é o virgem e como que isso, né? Me fale alguma coisa sobre o meu signo. Não, esse não é o assunto de hoje. Eu quis trazer a astrologia como ferramenta de autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente vai atrás do mapa astral como curiosidade, saber um pouquinho sobre a gente, contar o que a gente tem de bom, mas o mapa astral ele é uma ferramenta muito mais profunda do que só o nosso signo solar. E aí, eu vim aqui trazer mais informações de como a gente pode usar essa ferramenta a nosso favor para se aprofundar e entender as informações que... Batendo aqui com o microfone. E as informações que vêm do mapa, né? Que são muito mais profundas e muito mais amplas do que a maioria das pessoas, pelo menos, entende do mapa astral. Ô, Manu, antes da gente começar a entrar com as perguntas que a gente programou pra você, me veio uma breve dúvida, assim, uma pergunta mesmo, no sentido de como que a astrologia entrou pra você nessa questão do autoconhecimento. Então... Porque, assim, a gente, quero ver meu mapa, como que vai acontecer no meu ano e tal, mas pra você entrou de uma maneira diferente, que é justamente esse autoconhecimento, né, a própria, enfim, toda essa ferramenta que ela possibilita pra gente. Nossa, Bia, assim, por isso que eu gosto de astrologia, por isso que eu estudo, porque ela foi um divisor de águas na minha vida. Até o começo de 2019, eu não sabia o que era lua, o que isso significava. E aí, na virada do ano, de 18 para 19, eu passei um Réveillon, assim, muito esquisito, me desconectando com aquela coisa de festa. Parecia que tinha um imã me puxando pra alguma coisa pra eu me entender, me olhar um pouco melhor. E aí, eu marquei com uma astróloga pra abril só que eu não conseguia esperar até lá. Não conseguia esperar. Aí uma amiga minha me mostrou um site, como é que eu vi o mapa, e daquilo ali era como se eu já mais ou menos soubesse, como se eu estivesse relembrando algo que eu já soube em alguma outra vida, etc. Porque eu fui fazendo pesquisa na internet, fui lendo algumas coisas, buscando outras coisas. Quando eu cheguei pra ler o meu mapa, eu já tava assim quase com o mapa lido. Autodidata. Nossa, é uma marca grande do meu signo dominante que eu descobri, que é Sagitário. Então, o que aconteceu nessa jornada aí de querer me entender? Tinha várias questões da minha vida que eu tentava abafar e negar. Ou não, isso aqui eu tenho que deixar de lado, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui me atrapalha. E não conseguia entender que aquela era uma energia que compunha quem eu sou. E que, na verdade, eu não tinha que procurar outra coisa de acordo com os conceitos dos meus pais ou dos meus amigos. Eu precisava saber trabalhar aquela energia. Eu queria me enquadrar numa coisa no qual eu não tinha nada ali. Eram forças, conceitos que não se enquadravam com a energia que me compunha. Então, hoje eu tenho muita segurança em buscar as coisas que eu busco, em enfrentar certos problemas e desafios, porque eu sei que eles fazem parte tanto da minha jornada quanto de quem eu sou. Então, é diferente, você passa a enfrentar a vida e observar as coisas aceitando muito melhor quem você é. E quando você se aceita, você usa o que você tem. Não adianta você achar que você... sonhar com alguma coisa, por exemplo, música, canto é meu antidom. Não adianta eu querer, não, acho lindo quem canta, aí tem uma amiga que canta, aí vai atrás de aula de música, se aquilo não tá no seu caminho. Entendeu? Você tem mais segurança de se isolar um pouco da energia dos outros e achar o seu próprio, assim, o que te faz você brilhar, não se emprestar da luz dos outros, sabe? Isso quando você fala do mapa, é o mapa natal que a gente tá... Isso! Tá. O que acontece? O mapa natal, ele é determinado pelo momento em que você respirou pela primeira vez. Quando você saiu da sua barriga, a primeira respirada, o ar, o que acontece? Tem um céu, uma configuração astral naquele momento. Tem um signo surgindo no horizonte, tem um signo, uma constelação que está bem em cima do meio do céu, em cima da sua cabeça. Tem o planeta Mercúrio, tá num signo, o Sol tá em outro. E opa, gente, tô me batendo, deixa eu mudar esse microfone pra cá. A forma exata como está o céu naquele momento
quando você vai respirar, aquilo vai te imprimir, igual marca gado, assim, Por isso que dói quando a gente nasce. dói pra caramba. A minha pediatra da minha filha, fala que o maior trauma que você pode passar na sua vida, pode imaginar todos os traumas que você pode passar aqui no planeta Terra. O pior é o do nascimento, assim, esse ar entrando, acho que, sei lá, a alma encarnando, tanto que a gente não lembra, né? Que loucura. Tão traumático que a gente esquece. E a astrologia, mano, o que ela diz sobre a gente? Ela tem pontos positivos, pontos negativos, não são só as coisas boas? Então, a astrologia, o que você vai encontrar num mapa natal, né? Tipo, eu vou lá, mas o que ele vai me falar? Qual que é a lógica ali do negócio? Bom, você tem 10 planetas, Lua, Sol, tudo é planeta na astrologia, tá? Você tem esses planetas que cada um vai configurar um aspecto, né, de quem você é, por exemplo, a sua mente, como você dá amor, como você recebe amor, a sua relação com o dinheiro, a sua parte racional, a sua parte emocional. Então, cada planeta, né, colocando tudo na casa caixinha dos planetas, eles vão contar sobre um aspecto sobre você. E você tem 12 signos. Cada signo é como se representasse uma espécie de personalidade, um arquétipo, um tipo de vibração. Então, cada um daquele seu aspecto vai ser matizado, vai vibrar na frequência de um signo. Então, por exemplo, quem tem as pessoas que têm o planeta Mercúrio, que fala da mente, num signo de ar, são pessoas muito mentais. Quem tem o Mercúrio no signo de água, já vai pensar muito matizado com emoção, né? A mente passa para um lugar mais emocional. E isso vai acontecer com cada um desses aspectos. Então, o que você vai olhar no mapa? Além disso, né, porque o mapa será muito complexo, os planetas interagem entre si. Então, você sabe se aquele aspecto mental é um desafio, a questão do afeto, Vênus, por exemplo, se ela está super mal aspectada no seu mapa, você veio para trabalhar essas questões de relacionamento nessa vida. Então, você já vai olhar, já vai entender assim, as coisas que regem. Você tem um framework de trabalho, sabe? Um lugar para você encaixar ali esses conceitos que são tão abstratos. Então, você vai entender quais que são as suas qualidades, o que você veio manifestar como trabalho. Vai te dar, assim, um guia mesmo, sabe? Amada, não adianta chorar, você veio aqui para lidar com sua mãe, por exemplo, entendeu? Isso é um desafio na sua vida. E aí, quando você aceita, tá bom, isso é um desafio, não adianta mais obrigar, você se abre para resolver, entendeu? Sim, mas... desculpa, não, te cortei. Mano, isso aí que tá escrito nas estrelas, dá pra mudar? Tipo assim, não gostei dessa parte do meu mapa natal, não curti, quero que isso mude na minha vida. Dá pra mudar? Ou aquilo que tá escrito nas estrelas é imutável? Nasce de novo. Não tem... Tem que nascer de novo. Meu Deus. Você desencarna e encarna de novo. Não, tô brincando. Não, é assim. Você nasceu com aquilo ali, tá? Sabe? Se aquilo é um desafio, se você tem algum, por exemplo, um Marte retrógrado, essa sua questão de briga, de impulso, a forma como você joga a sua energia, vai ser um desafio pra vida inteira. Você vai ter que lidar com aquilo. Não é fácil pra você, entendeu? Você veio com aquele... Você não tem aquela ferramenta. E você vai ter que, sabe, de uma maneira fácil, você não sabe usar direito. Então você veio pra aprender a lidar com isso. Então, por mais que você goste ou não goste, vai depender do quanto você está aberto ou aberta a lidar com aquela questão, entendeu? É que, na verdade, nenhuma característica ruim que você vem numa... Característica não, né? Nenhum desafio que você veio viver nessa vida que tá impresso no seu mapa vai ser algo legal, assim, pra você. Sim. É sempre um desafio, tipo, ainda mais se é o seu desafio de vida. Você vai ter que lidar. Você Porque vai às ter vezes que as pessoas caem na zona de conforto, né? Tipo, porque eu sou de tal signo, porque eu sou assim, então... Pode ser. não vou mudar porque eu nasci assim, viverei assim... É. A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e viverei assim eternamente. Você tem que me aceitar. Então, isso é tem gente que acaba... Tem até memes, né? Que fala, não, eu sou leonina, então eu sou assim mesmo, coisas assim. Não, todos os signos, eles apresentam tanto... são faixas de vibração. Por isso que eu gosto dessas outras linhas de conhecimento, né? A física quântica, toda essa questão, porque começa a juntar as partes. Todos os signos apresentam uma faixa de vibração ampla. Você pode vibrar no máximo da alta frequência daquele signo ou da mais baixa e mais... Porque todos têm luz e sombra. densa. E todos têm luz e sombra. E tem uma escala de cinza aí.
É um degradê isso daí. Então, você pode pegar um signo, um mapa, sei lá, 2 pessoas que nasceram no mesmo tudo, assim, Eu ia te perguntar certinho, isso. idênticos. Gente que nasceu na mesma hora, no mesmo momento, no mesmo céu, no mesmo tudo, e mesmo assim apresenta características diferentes. Então, nossa, essa é uma pergunta que sempre me fazem. É o seguinte, você tem uma alma e um espírito que tá trabalhando aquela frequência. É como se fosse assim, o mapa é essa chapa aqui. E você vai determinar que tipo de... e onde você vai vibrar aquela coisa. Se você vai pegar aquelas informações, aquelas energias que estão compostas em você e vibrar, trazê-las para uma frequência mais baixa, ou dentro daquilo você vai trabalhar uma frequência mais alta. Por exemplo, uma pessoa que tem meio, vamos supor, sei lá, meio do céu em Escorpião, que é um signo bastante denso, que gosta de ir nas entranhas da coisa. Pode ser um serial killer esquartejador, tem um prazer em enfiar mesmo aquela coisa densa, ou pode ser um cirurgião oncológico. Ou pode ser uma pessoa que trabalha com cura de uma outra coisa, entendeu? Que trabalha com... vai na Cracolândia e resgata as pessoas e tem um trabalho lindo de resgate, de transmutação, de transformação, entendeu? Então, são coisas nobres e horrorosas, mas você tá falando da mesmo tubo de energia, entendeu? Essa questão no meio do céu, o que que ela... no mapa, o que que ela significa, assim? O meio do céu, ele rege a casa 10, que é como você... Muita gente coloca na casa da carreira. Só que a carreira a gente sempre pensa como uma atividade remunerada, um trabalho. E nem todo mundo faz um trabalho remunerado, existem outras funções, né? Tem gente que é mãe e não tem uma outra... ou herdeiro, e aí o dinheiro vem de outro lugar, né? Porque a gente sempre associa a carreira com dinheiro. Como você vai ser reconhecido, o seu status social. Como você se reconhece, o que você executa na vida e as pessoas te reconhecem por aquilo. Entendi. Esse é o seu meio do céu, que vai te trazer uma satisfação e uma realização, né? Um caminho, é o alto da montanha que você quer subir ao longo da sua jornada aqui na Terra. E falar, nossa, eu subi essa montanha, cheguei no alto, venci, sabe? Todo mundo abrindo agora o mapa... Todo olhando que signo tá lá. Pra gente realmente usar como uma ferramenta de autoconhecimento. Com certeza. Exato. Muito legal. E aí, mano, existe assim um mapa bom ou um mapa ruim? Aquela galera que tá com medo de abrir agora o mapa e falar, meu mapa é ruim, sabe? Existe isso? Então, assim, existe mapas com mais facilidades do que outros. Eu já assim, é diferente. Tem gente que vê, por exemplo, tem gente que nasceu sem nenhum planeta retrógrado. Você já tem menos desafio na vida. Aí a pessoa tem poucas quadraturas. Tem momentos que o céu ele tá muito mais favorável que outros, né? Tem, aqui ao longo da pandemia que eu super acompanhei, as épocas mais leves, a gente sente o clima mais leve. As pessoas que encarnam nesse momento, elas vão ter uma vida mais leve. E por que acontece isso? Por causa de merecimento kármico, né? Conta kármica. Só que o que acontece? Você pode ter uma pessoa com um mapa muito mais difícil, vivendo de uma maneira muito melhor, se você comparar, com uma pessoa com um mapa melhor. Porque talvez essa pessoa do mapa aparentemente melhor não tá vibrando numa frequência alta daquilo. Então, você sempre tem o livre-arbítrio. Você tem muito mais poder sobre a vida do que você imagina. Só que isso é uma ferramenta para você entender dentro do que você quer construir e utilizar as suas melhores ferramentas. O mapa astral já te conta um monte de coisa, que você não precisa perder tempo, sabe, tateando no escuro. Leia seu mapa astral, acenda a luz. Você já vai saber um monte de coisa. E na prática, como é que a gente pode usar o nosso mapa astral para se desenvolver? Todo conhecimento, ele vai te trazer mais ferramenta, certo? Sim. Tudo que você vai aprendendo e sobre você vai ter mais ferramentas sobre você. Eu acho o mapa astral muito completo. Tem tanta informação, mas tanta informação. É impossível, assim, eu já li muitos mapas, né? Uns 200, 300. E aí, não tem como em 1h30 você contar pra pessoa quem ela é. E todas as nuances daquilo. Você vai dando uns cheiros, assim. Então, por isso que eu juro, eu quero quando eu morrer com os meus 120 anos... seja ensinada astrologia nas escolas. As pessoas deveriam, saber isso desde sempre para ir se acompanhando, se olhando, se reconhecendo dentro daquelas energias, sabe? Porque
a partir do momento que você sabe, por exemplo, eu tenho, vamos supor, uma lua com quadratura com Marte. Puta, questões emocionais, você briga. Você vai brigar, assim, pisou no seu calo, te ofendeu emocionalmente, você vai explodir, você vai brigar, você vai bater de frente. E quando é uma quadratura, você não faz aquilo de uma maneira harmônica. Você tem que trazer aquilo para um equilíbrio. Tanto para mais como para menos. Ou você apanha emocionalmente, ou você deixa as pessoas pisarem em cima de você e não reage quando você é compelido, ou você é a pessoa que briga, por exemplo, nesse caso, né? Emoções, Lua com Marte. E aí você olhando para aquilo, você fala, puta, é verdade. Então, toda vez que a situação acontecer, você vai lembrar, pelo menos no meu caso, vem as linhas, vem os símbolos na cabeça. Fala, verdade, agora é esse momento onde eu vejo as emoções de um jeito errado. Puta, eu realmente preciso fazer um trabalho aqui de me impor mais. Ou, não, eu preciso respirar, porque eu sei que eu vou explodir, eu vou falar o que eu não devo, depois eu vou me arrepender, e eu sei que isso aqui é um desafio pra mim, tá? Agora é minha hora de trabalhar. E já lidar com aquilo de uma maneira diferente. Eu tô com a impressão que também o mapa astral, ele é como se fosse aqueles livros que você sabe ler uma vez, aí você interpreta de um jeito. Aí você vai ler daqui, tipo, 1 ano, aí você interpreta de uma outra forma. E aí, consequentemente, você vai se evoluindo nessa leitura, sabe? É mais ou menos isso? É muito isso! Por isso que a gente deveria todo mundo saber. Porque, por exemplo, aqui nem eu falei das diferenças de frequência. Às vezes, você está num momento da sua vida que você está manifestando uma frequência daquele signo, daquela posição. Só que aí você passou mais pra frente, você evoluiu e você já tá numa outra. Aí você já tá, sabe, vivendo uma outra coisa daquilo. E você pode perceber o quanto você vai evoluindo. Nossa, antes quando pisava no meu calo, dava uma paulada. Agora não, agora eu só xingo um pouquinho. Entendeu? Menos. E você vai se reconhecendo dentro daquele desenho, sabe? É importante você observar o quanto você evoluiu, né? Exato! E dar eu evoluí realmente nisso, agora falta mais um pouquinho, vamos embora. Mas vamos trilhar um caminho. Vamos trilhar um caminho. Eu acho que o mapa é isso, porque o mapa é um mapa, né? Mapa, você te leva pra algum lugar, Sim. certo? Tesouro. E a gente fica meio andando em círculos, briga, sabe? Tem umas situações que já estão caindo de maduro, sempre se repetem, e você não consegue ter, assim, uma referência de como mexer com aquilo, sabe? Porque o que acontece? Na verdade é que, assim, a gente tá com os egos muito inflados e inflamados, né? Então, a gente não tem muito espaço, ninguém ensinou muito. A gente já fala, nossa, olha, eu tô errado, eu preciso me auto-observar, eu preciso mudar naquilo. É sempre uma briga, assim, de o outro tá errado, o outro me ofendeu e não vou mais falar com ele porque eu tô triste. Lógico que é ruim saber que você não foi justo, que você abusou, que você cruzou linha, que você agiu de uma maneira mais violenta até do que você gostaria. Só que a gente precisa aprender a voltar pra trás e olhar, nossa, esse aqui realmente é o que eu preciso trabalhar. Pô, desculpa aí. E o mapa astral te dá um lugar onde você consegue fazer esse exercício com mais facilidade, sabe? Puta, realmente, eu tenho Vênus em quadratura com Netuno, eu não enxergo muito bem, essa questão das relações são meio nebulosas, ou até com dinheiro, né? Quem tem quadratura Vênus com Netuno pode ter dificuldade de lidar com dinheiro. Então, puta, isso é difícil pra mim. Minha relação com dinheiro não é boa. Às vezes ninguém te contou. Olha, você tem problema com relacionamento com dinheiro, tá? Você gasta demais com bobagem. Às vezes ninguém te contou e você não consegue ter clareza daquilo. É muito difícil a gente se ver. E o mapa te conta, ele te espelha muita coisa, sabe? Que aí você não cai nos buracos energéticos. E quando você diz que estamos num período de egos inflados, é um período astrológico? É uma questão da era que a gente está vivendo? Eu acho que é que agora, assim, é um período dos nós, as pessoas que estão vivendo agora, uma coisa gagueira. De uns 50 anos pra trás, mais ou menos, vem piorando. Por que acontece? A nossa cultura, o que a gente considera como prazeres, a forma como a gente emprega o nosso tempo, como a gente cuida da nossa saúde, tudo favorece o ego inflado. Nossa alimentação é muito densa e tóxica, a gente come muita carne, principalmente aqui no Brasil. Isso não tô falando que as pessoas têm que parar de comer carne, sempre não é isso. Só que se você comer muito, você tende a se aterrar demais e densificar. Isso influi o ego. Bebida, a gente bebe demais, como sociedade. Isso influi o ego.
Todo mundo que bebe, em algum momento, porque isso que você fica mais confiante. Tem um momento que ele dá aquela levantada no ego, você se sente bem e tal, só que aquilo passa do ponto, muitas vezes, às vezes não. E você começa, coisa de bêbado. Você, não sei o quê. E já, o cara esbarrou em você, por que você tá me empurrando? Você tá invadindo meu espaço. Sabe, essas coisas assim, ego inflado. E várias outras coisas, nossos relacionamentos com os nossos pais vieram de uma guerra, e aí passaram essa energia, ainda vibra na gente. A guerra lá de 45, que a gente não tem nada a ver, isso vibra na gente até hoje. Através como os nossos pais foram criados, como a gente foi criado. E então, eu perdi aqui o que eu tava falando. A questão do ego inflado. Ego inflado, verdade. Tô falando do lado... Como tudo que se configurou até aqui tornou a gente muito defensivo. Entendeu? E quem que se ofende? É o seu ego que se ofende. Sim. Então, a gente fez essa carapaça egóica pra gente se sentir bem ali dentro, né? Porque a realidade tá muito dura. Então, cada um usa as ferramentas que consegue, que tem, que aprendeu. Então, a gente acabou se encapsulando, assim. A gente se entorpece bebendo, ou com comida, ou com distrações de televisão. E isso foi nos encouraçando dentro de uma bolha muito egóica. Entendi. Manu, você falou sobre a influência, né, dos nossos pais, né, da época que eles viveram, que ainda reverbera na gente. Isso quer dizer que outros mapas astrais, vamos supor, da nossa descendência, talvez do futuro e também dos antepassados, eles influenciam no nosso mapa astral? Ou, por exemplo, mesmo as pessoas não nascidas na era de Aquário vão sofrer essa reverberação no futuro de tudo que está acontecendo. Os nossos filhos, netos e bisnetos e tataranetos vão continuar sendo influenciados por essa era, por essa vibração? Vão. Só que assim, essa vibração e essa influência vai depender, como eu falei, assim, né? Você tem esse corte aqui, né? Tipo, essas são as energias que estão rolando. Vai depender do quanto a gente conseguir trabalhar essa faixa de frequência. Se a gente trabalhar isso melhor, teve esse impacto, pandemia. Tanto que cada um viveu uma realidade completamente diferente, né? A gente vive em bolhas de ressonância. Quanto mais a gente conseguir puxar essa vibração e essa ressonância para cima, menos pessoas vão sofrer tão densamente com isso. Entendeu? Mas aquele impacto, aquela influência, aquele tipo de tom vai acontecer de qualquer jeito. Se vai ser uma guerra horrorosa que as pessoas vão se esquartejar ou vai ser uma guerra fria, vai depender, né, do que a gente está vibrando. E, Manu, se, por exemplo, alguém que começou agora a questão da astrologia, do mapa e tudo mais, o que é mais importante essa pessoa se preocupar com a visão da ferramenta de autoconhecimento? Tipo assim, ó, é o sol, ascendente, o meio do céu, como você comentou. Tem uma galera que fala do Quiron. É onde está a sua ferida. Então. Pois é. Tem pontos assim, olha, pessoa, vai atrás disso, disso, disso. Primeiro passo. E aí tenta se observar nesses pontos. Eu acho assim, é que eu não sei se eu consigo colocar uma hierarquia, assim, se for pra você olhar uma coisa, vai atrás disso. É muito bom você ter uma ideia de tudo que rola ali, porque... Tá tudo entrelaçado. É bem entrelaçado. Só que só assim, contando como o mapa é hierarquizado. Os mais importantes são seu ascendente, sol, lua e meio do céu. Tem uma astróloga que eu amo, aprendi muito com ela, chama Cláudia Lisboa, maravilhosa. Ela tem essa contagem, assim, que esses 4 valem iguais. Pra você saber qual que é o signo dominante do seu mapa, esses 4 valem iguais. Depois vem Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter. Aí eles valem um ponto a menos. E depois os que valem menos é Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que eles vão falar de coisas mais assim, por exemplo, as pessoas por 10 anos nascem com Plutão em Capricórnio, por exemplo. Entendeu? Por vários anos, às vezes mais de uma década. Então, não é uma coisa que fala muito especialmente sobre você. Entendi. Então, quanto mais rápido ali o planeta, ele vai trazendo você mais para suas características. Você vai sentir aquilo mais forte. Entendeu? Entendi. E é verdade que depois dos 30 a gente começa a se identificar um pouco mais com a semente? Então, isso depende. Porque muitas pessoas relatam isso, muitas. Ai, não, agora eu me sinto mais no ascendente, tá. Porque o ascendente, ele é a sua expressão pessoal. E é uma coisa que você não se reconhece, você não domina isso, você não se empoderou disso ainda quando você é criança.
Então, depois dos 30, você tá mais maduro, você sabe mais, você é mais dono da sua expressão. Eu, pelo menos, tive muita essa experiência na minha adolescência. A gente se molda muito com os grupos que a gente tá, a gente fala do mesmo jeito, põe a mesma roupa. Então, não é uma expressão muito autêntica. A gente tá se encontrando, tá se conhecendo. Depois dos 30, você já não vai usar a blusa da corte tal, porque a sua amiga de trabalho veio com aquela blusa, entendeu? A gente faz isso na escola, né? Uhum. E é bom, faz parte do processo, né, de autodescoberta. Mas por isso que a gente acaba se identificando com o ascendente mais velhos. Entendi. Você tá pensando, né? Tô tentando lembrar qual que é o meu, mas tudo bem. Ai, eu não lembro. A gente viu o seu mapa já? Eu não tô Já, lembrando. Já leu. Ai, como é que eu não sei seu ascendente? Deve ser de Se terra. nem eu sei, tadinho. Você deve saber. Ah, mas às vezes eu gravo. Virgem. Você tem ascendente virgem? Você Eu tem sou- outra eu sou taurina de inteira ascendente terra, virgem? sou inteira Eu terra. conheço 3 taurinas com ascendente virgem. É muita terra. E assim, são faixas de anos diferentes. Mas tem muita similaridade, é engraçado, né? É muito ver pra crer, né? Ver pra quê? Então, do que é do palpável. E olha o que a gente tá falando, né? Super. é. Onde eu caí. Exato. Pra desenvolver outras coisas. Exatamente. Enfim, já vi muita gente também que não se identifica muito com o signo solar. Eu me identifico muito com taurina. Eu gosto de comer, sou preguiçosa, tento sempre vibrar na coisa mais alta do touro, né? Fazendo os opostos. Mas tem gente que fala, não me identifico com touro, não me identifico com virgem e tudo mais. Isso é comum, é normal? É normal, mas não é muito comum. Mas acontece. Acontece com várias Tá. pessoas. Mas a maioria se identifica. Mas o que acontece? Quando a pessoa não se identifica, é porque ela é muito carregada de um outro signo. Assim, eu conheço uma pessoa, sagitariana. Só que todos os outros planetas, assim, o mapa mais desequilibrado que eu já vi é Capricórnio. Então até tem, lógico, o Sol, ele se reconhece, as pessoas se reconhecem no Sagitário, mas você olha pra pessoa, é Capricórnio. Entendeu? Porque é tanta outra coisa num outro signo que aquilo fica... Não é o signo dominante, aquela contagem de pontos que eu falei, você faz pra encontrar qual a energia que domina ali. E aí, provavelmente, essa pessoa que não se identifica, por exemplo, eu sou gêmeos. Mas, eu não vejo muito como gêmeos, a pessoa tá todo no câncer. Uhum. Aí super emocional, super família, não é tão racional como se esperaria e tal, falante como um geminiano, entendeu? Eu tenho uma amiga também, por exemplo, não sei se isso pode acontecer, que ela não sei se é Libra e Virgem, é isso? Vem Libra e depois Virgem. Virgem e depois Libra. Tá, então ela é quase... Ela nasceu um dia antes de ser virgem, sabe? Não sei, uma coisa assim. Só que ela se identifica mais com virgem. Isso faz sentido? Faz sentido, só que o que acontece? Onde nasceu é onde nasceu. Se o grau que tá é o grau que tá. Só que tem algum... Por exemplo, o planeta Mercúrio da mente, ele nunca tá... Ele ou tá no signo do Sol ou tá um pra frente e pra trás. Não pode estar em outros. Não tem como. Vênus também. Assim, tem muitas chances... A maneira como os astros eles rodam, tanto Vênus quanto Mercúrio, você não consegue estar tão distante assim do Sol. Então, às vezes, fica muito carregado, entendeu? Então, ela deve ter, por exemplo, Vênus em Virgem, Mercúrio em Virgem, e aí, às vezes, até outra coisa, uma Lua, e aí a pessoa não se reconhece, sabe? Fica com muita energia do signo anterior, porque o Sol tá ali perto. Mas ela vai ter característica libriana, por exemplo. Alguma coisa você vai encontrar, com certeza. E tem, tipo, futuras mamães que tentam dar uma planejada no mapa? Isso existe? Eu acho que tem. Me dá essa ideia, dúvida, assim, tipo... Olha, eu acho que cada vez mais vai ter, sabia? Porque você... marcar cesárea, não vou marcar nesse dia, vou marcar no outro. Porque o mapa vai estar mais tranquilo. Dá É... pra dar uma previsão, tipo... Dá. Se você for marcar uma cesárea, né? A gente faz isso hoje em dia. Vem tudo Né? retrógrado, assim, não, vou marcar pra cá. Puta, a Lua não vai estar fazendo mais quadratura com não sei o quê. É possível. Eu não sei se as pessoas ainda vão muito... A gente faz fertilização in vitro e eu escolho o gen. Por que vai escolher o mapa? Escolhe a cor do olho, cabelo. Ai, gente, que loucura, né? Mas por que você não escolheria o mapa? Porque você pode, se você consegue, eu vou ter que fazer uma cesárea, quero marcar uma cesárea. É que no Que Brasil dia isso que é eu mais marco? comum, né? A cesárea. Internacionalmente eu sei que não é. Mas é Tipo, possível. Da hora. E já teve gente que me perguntou, que dia tá melhor?
Uhum. Já aconteceu isso. Uhum. E aí você fala, nossa, mas será que... Outra pergunta falando sobre isso, né? Que me fazem assim, mas... o meu filho, nasceu prematuro, então nasceu com o mapa errado? Não, você sempre nasceu com o mapa certo. A forma como você nasceu, o fato, por exemplo, de você ligar pra alguém e falar, me fala o dia de nascer, porque o seu filho tem que nascer naquele dia. E se ele não tiver que nascer naquele dia, sua bolsa vai estourar e vai nascer. Entendeu? O mapa que você tem que ter, você vai ter. Não brigue com ele, não é culpa da sua mãe porque fez a cesárea em tal dia. Não, você nasceu com o que você precisava nascer. Estou confortada, porque era pra nascer em Escorpião. Era pra nascer Você no é mesmo super dia, Libra, né? no mesmo dia que meu pai até. Dia 5 de novembro. E aí eu nasci no último dia de Libra. 3h59 ainda, da tarde. Nossa! Quando é pra ser, é pra ser. É pra né? ser, não era pra você ter uma experiência escorpião, são bem E eu diferentes. super. Surpresa. Que bom. Super me identifico com Libra. Acho que eu não me identificaria com nenhum outro signo. É que você tem bastante Libra, eu lembro que a Tem. gente olhou. Muito, ela é super Muito, libriana, muito, gente. muito. Toda librianos. trabalhada na feminilidade. Tomem Sim. decisões, librianos. Eu sei disso. Essa é a parte ruim. Tomem decisões. E pra gente, última pergunta que eu tenho aqui, Manu, o que é mapa de trânsitos? O mapa de trânsito, ele te ajuda também muito no autoconhecimento para você entender o contexto que você está vivendo. Por exemplo, se você tá, vamos supor aqui, sei lá, Saturno tá fazendo quadratura com o seu Sol, etc. Você está numa fase de estruturação, de desafios. E às vezes você tá rolando um desafio, você só tá brigando, reclamando, né? A gente sabe o quanto faz mal reclamar das coisas. Se você fala, deixa eu lá meu mapa. Você não só entende, realmente, isso é uma fase de desafios, não adianta eu ficar praguejando por aí. E você sabe, o mapa te traz mais informações para saber que tipo de desafio, o que você precisa trabalhar ali. Se você não trabalhar, vai se repetir. Porque a vida é cíclica. A gente tá imerso em 4 trilhões de ciclos. E se você não tá bom, realmente, eu preciso estruturar, ser mais sério com o trabalho, por exemplo, né? Então, uma fase de estruturar isso. Se você não ganha consciência e com essa ideia na mente você vai tomando suas decisões, você vai ficar vivendo as mesmas experiências, batendo a cabeça nos mesmos lugares. Mas normalmente, quando a gente lê o mapa natal, a gente passa por esse mapa de trânsito? Não, uma Tem coisa que é uma pedir pra coisa e astróloga. outra outra. São duas leituras bem diferentes. Assim, uma te conta que energias vibram em você, quem você é, quais são as ferramentas que você trouxe no seu nascimento. E o mapa de trânsito vai falar sobre o momento que você tá vivendo. Tá. Às vezes eu nem vou entrar. Também não é previsão pro próximo ciclo. Que nem Pode, a traz Revolução um Solar. pouco, mas pode trazer também. Se eu vou te contar que você tá vivendo, eu posso falar, olha, mais pra frente vai piorar, mais pra frente você passou por um desafio aqui. Vou te contar um pouco sobre esse gap ali, que uns 4 meses, seu momento atual mais um pouco pra frente. Então Esse temos que é o- conversar depois desse podcast. Vamos conversar, vamos Depois ver você conta se depois. você lê mapa ou não lê, Manu, o que você vai... Oi, desculpa. Se você lê mapa das pessoas, se você não lê... Então, eu já li bastante, eu tô num momento agora com um projeto um pouco diferente, né? A astrologia, eu sou muito apaixonada, mas não é o que eu estou, assim, carregando no momento como foco principal. É que é uma ferramenta tão maravilhosa que não importa o que você faz, é bom saber, né? E eu me conecto muito com isso. Eu tô criando um curso. Vou dar spoiler. Deu spoiler? Estou desenhando Te um cutuquei, curso. mano. Não, mas é bom pra gente ir se conectando cada vez mais com essa energia. Eu tô criando um curso que vai falar um pouco de física quântica, um pouco de lei da atração, juntar até um pouco de astrologia, para as pessoas que possam também ter o mesmo caminho que eu encontrei de desenvolvimento, de reentender e interpretar a realidade. Eu quero empacotar isso num conhecimento para poder disseminar, porque fez tanta diferença na minha vida que você não consegue nem guardar, sabe? Então, por isso que eu não tô lendo mapa. Tudo isso pra responder o quê? Que eu não estou lendo mapa por causa disso. Tô muito focada nesse projeto. Entendi. Não, é interessante esse projeto porque, por exemplo, o que eu tô entendendo tudo com você, ele te dá um mapa olha, você tem que melhorar isso. E aí, com o seu curso, você também consegue dar as ferramentas pra pessoa conseguir melhorar. Porque Exato. não é só o direcionamento. Tipo, você tem que melhorar, sei lá, a sua comunicação. Com a física quântica, com tudo que você tá desenvolvendo, você consegue ter essas ferramentas pra
realmente evoluir. Exato, você ganha uma nova cestinha de ferramentas de como lidar com, né, a forma e as vibrações energéticas que você trouxe. É isso. Que não é pouca coisa. Né? Você ia perguntar alguma coisa, Viz? Te interrompi. Eu ia, mas voltando um pouquinho na outra pergunta que você respondeu, Manu, porque você falou assim que às vezes a gente lê o mapa de trânsitos e aí você consegue ver o momento, né, que a pessoa tá vivendo, mas também consegue dar aquela palhinha, né, tipo, mais pra frente vai tá bom, mas realmente não vai tá bom. Aí eu vou bater de novo nessa tecla, porque eu acho que é uma dúvida de todo mundo. Tipo, isso é destino, você tá destinado a, tipo, se ferrar daqui a 10 anos. Tipo, não tem como você mudar isso, vai acontecer isso, você tem que lidar com isso. Ou não, ok, agora eu tenho essa ferramenta, eu sei que daqui a 5, 10, 2 anos, talvez a minha vida não esteja legal, então agora, no momento que eu estou agora, eu tenho que tomar atitudes e ter hábitos para que lá na frente isso não aconteça. Isso ok pros astros, eles vão olhar e falar assim, beleza, eu vou aceitar sua mudança, ou tipo, não, é isso que tá determinado, e você vai ter que simplesmente viver e sobreviver a esse momento. Não, é assim, vai depender totalmente, porque assim, a gente vive em bolhas de ressonância, você vive a sua ressonância. Então, por exemplo, você pode passar por um desafio, vamos supor, sei lá, um desafio com questões financeiras, por exemplo. Você pode ter uma mudança de emprego e cair um pouquinho o salário, uma coisinha assim. Ou você pode quebrar completamente e ir pra bancarrota. Uhum. Isso vai depender se você aprendeu ao longo das suas experiências a se prevenir, a não mandar o seu chefe pra puta que pariu, por exemplo. Entendeu? Sabe, a questão... Tô quietinha aqui, só escutando. Isso vai depender do quanto você aprendeu, entendeu? Se você tá precisando apanhar muito da vida pra olhar pra algumas questões, o que acontece? Pode vir alguém sussurrar no seu ouvido, isso não é legal. Ou se você não ouvir, você vai ter que ir lá e, tomar tapa na cara. Isso não é legal, para de fazer isso que você tá se machucando. Entendeu? Sim. E aí o mapa é isso, você vai encontrar um desafio naquele tom, só que ele vai ser melhor ou pior de acordo com quem você é. Entendi. Mais alguma pergunta, meninas? Ai, Manu, acho que a gente já te encheu demais de perguntas, mas acho que você também pode responder as perguntas da galera que tá escutando a gente, se elas tiverem alguma dúvida. O que você acha? Ai, gente, com certeza. Vocês podem deixar comentários, dúvidas aqui embaixo. Eu adoro responder perguntas. Aqui no meu mapa tem esse caminho de comunicar, falar, responder, eu adoro. E se você gostou desse assunto, encaminha para quem você sabe que curte uma astrologia, que tá precisando de um autoconhecimento, acho que todos nós estamos precisando, né? E pode também comentar aqui embaixo o que você achou, novos temas pra gente falar aqui no podcast. Um grande beijo e vejo vocês na próxima!